Oi, minha gente! E aí, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, a gente vai bater um papozinho sobre nós humanos. E eu quero que você separe a sua fé, a sua religião, do que eu vou falar aqui. Claro que nesse papo que eu vou bater com vocês, eu vou incluir a religião e vou incluir também muitas coisas que você vai ouvir nesse vídeo. Por favor, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários e também a opinião de vocês. E também outra coisa, esse vídeo não é pra assim atacar nem religião nenhuma, é só apenas pra informar que um pouquinho, né, a gente bater um papo de nós humanos, nós seres humanos, né, bater um papozinho assim de quem nós somos. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o que a religião ela pensa sobre nós. Vocês sabem que nós estamos escravo do sistema, de todo o sistema religioso, político. A gente vivemos escravo, a gente precisamos ser controlados por religião e pela política. Mas porque o ser humano ele precisa disso e por isso que a gente é controlado. Por isso que as religiões veio existir, porque elas foram criadas de humanos para humanos. E assim como os deuses também foi criado de humanos para humanos. Alguns deuses que foram criados de humanos. O famoso, assim como vocês sabem que o cristianismo, né, a Igreja Católica foi a primeira religião do mundo. Ela foi criada tanto dos seus deuses. Vocês sabem que até o próprio Jesus, até o próprio Satanás, o diabo, e o inferno e o céu foi criado pela Igreja Católica. Porque o Jesus evangélico do cristianismo foi criado para o Israel, né, para o povo de Israel. Só que os colonizadores vieram aqui para o Brasil, colonizar o Brasil, né, trazer a língua portuguesa, nossa língua que a gente fala hoje. E ele veio também trazer Jesus nos braços deles. Veio de navio aqui para o Brasil e trouxe Jesus dele e obrigar os índios e africanos a se converter ao cristianismo, deixar a sua religião, suas culturas para poder seguir o cristianismo. E isso já o Jesus evangélico, o Satanás, o diabo, que nós conhecemos como uma figura que você for pesquisar na internet, você vai ver ele de chifre vermelho, né, para colocar medo nas pessoas. Porque nós humanos, se você for perceber, nós somos responsáveis pelo que a gente faz nesse planeta. A gente somos responsáveis pela destruição do planeta, do nosso mundo. E somos responsáveis pela gente se destruir mesmo. A gente mesmo se destruir, destruir outra vida do ser humano. E nós somos considerados não como o diabo nem Satanás, mas nós somos um pouco de animal. E por isso que a religião, ela não quer que você abra os seus olhos em relação a isso. Tipo, ele fala que você tem que se aceitar, ter cuidado com o corpo que é habitado pelo Espírito Santo. E você precisa de uma religião para deixar a sua natureza de animal que nós nascemos desde pequeno. Que é o quê? A gente às vezes errar, né? Porque o ser humano ele é falho. A gente vai errar, a gente vai pecar, a gente vai fazer uma coisa ruim no mundo. Vai fazer porque a gente é no nosso instinto fazer isso. Só que para a religião, isso foi considerado como mal e como diabo. Tipo, como se fosse um diabo, um Satanás, uma figura que não estivesse dentro da gente, não nascesse dentro da gente, que ele vivesse de fora, saísse de algum lugar e viesse usar a gente para poder fazer algum tipo de coisa. Ou
fazer algum tipo de mal para o outro ser humano ou para o mundo. Então, a religião trouxe isso pra gente um pouco nem se esquecer, né? A gente não vê a gente como um animal, e sim como um ser humano que erra e é falho, que peca. Até mesmo o próprio pecado foi criado pelo cristianismo também, né? Pela Igreja Católica, porque a Igreja Católica foi foi a primeira e a última religião que foi criada ali. O Satanás, diabo, Satanás, inferno, céu, tudo isso. E lembrando que essas promessas que estão dentro da Bíblia foi uma promessa para o povo de Israel, não foi para brasileiro. E nem muito menos essas promessas que estão dentro da Bíblia nunca se cumpriram. Porque até mesmo já se passaram muito tempo e nunca nem se cumpriu, nem mesmo lá nesse lugarzinho de Israel. Eu vou falar uma coisa pra vocês. A religião, ela cega nossas vistas. A religião nos faz a gente não olhar a gente como um animal. Porque você vai ficar sobre o controle de uma religião para poder você não se olhar como um animal. Você olha um animal assim, um cachorro, um gato, como um animal. Ele é um animal. Ele é um ser animal. Mas a gente não se olha como animal. Por quê? Porque a religião não deixa a gente... Desde pequeno a gente foi programado. A gente não vê a gente como animal. Então a religião, ela trouxe essa culpa de outro ser. Tipo, se eu fiz o mal para outra pessoa, foi porque o diabo, o Satanás, me usou para poder fazer aquilo. E a gente não vê esse Satanás nesse diabo, porque ele foi uma criação, uma figura criada pela Igreja Católica. Que é essa figura que foi criada pela Igreja Católica como um ser feio, de chifre vermelho, que está usando a gente toda hora, tentando a gente toda hora. Isso quer dizer que não é um ser, uma figura que está lá de fora, mas sim uma figura que está dentro da gente. E que a gente somos um pouco de animal, sim. A gente nascemos, a gente somos animal, um pouco animal e um pouco humano. Então, eu falo isso porque a religião, ela desde pequena, ela prega pra gente, a gente pedir perdão toda hora para o Deus evangélico, o Jesus evangélico, pelos nossos pecados. Mas sendo que a gente já nasceu com essa natureza animal e a gente não pode tentar mudar isso, porque a religião, ela foi criada para tentar mudar isso da gente, mudar esse lado animal que nós nascemos, mas não tem jeito, porque quanto mais a gente tentar mudar uma coisa que não é da maneira que nasceu, é como se um prego, é como se nasceu uma árvore torta, ela vai morrer torta. E mesmo se passar por religião, ou você mesmo acreditar que milagres existem, ou você achar que uma oração vai mudar uma pessoa, não vai mudar. Porque aquela pessoa, independente, a pessoa possa ser de qualquer religião ou não ser religiosa, mas ela já nasceu com o animal. Dentro da gente a gente tem um próprio demônio. O que eu quero dizer com isso, com essa mensagem, é que a religião, ela prega que o diabo e o Satanás está fora da gente, nos tentando, sendo que na verdade nós somos próprios os nossos diabos dentro da gente. Nós somos responsáveis pelo que a gente faz e não o diabo, porque eu vejo muito o pessoal do cristianismo, por exemplo, que é crente, que eles gostam muito de culpar a figura do Satanás diabo. Fulano fez isso fulano pegou e deu brigou com outra pessoa. E foi o diabo que usou ela ou ele para poder fazer aquele tipo de coisa. Não foi ela mesma, foi o diabo. Quem é o diabo para você? Eu não quero defender o diabo aqui, porque eu sei que somos nós mesmos que somos o diabo. E nós escolhemos se a gente vai ser o diabo, ou se vai ser o anjo, ou se vai ser uma pessoa, se vai fazer
o que o diabo faz, porque o diabo, ele é o Satanás, diabo, né? Lúcifer, como vocês entendem. Vocês veem como ele só fizesse só apenas o mal. Ou se ele fizesse só gostasse de destruir, gostasse de a destruição, a tristeza, a infelicidade de outra pessoa. Sendo que nós, se você for parar para pensar, nós humanos, que muitas das vezes fazemos o nosso outro ser humano fazer ele infeliz. Faz a outra pessoa sofrer e não o diabo. E muitos não querem ver esse lado animal da gente que nascemos. Prefere o ser humano, ele prefere culpar um ser que não existe, que você não vê, consegue ver, que ele seja, digamos, um espiritual, invisível, né? Culpa um ser que você não sabe nem se existe realmente, para poder dizer que ele tá por fora usando as pessoas para poder fazer o mal, sendo que somos nós mesmos que somos responsáveis pelo que a gente faz, e não outro ser que você só ouviu falar. A Bíblia, ela fala sobre Lúcifer, fala sobre o diabo, fala sobre Satanás. Só que esse Satanás, ele está dizendo que não é um ser que está de fora, que vai sair das profundezas do abismo. Ele está dentro da gente. Ele sai dentro da gente com as nossas atitudes, com o nosso pensamento, com a nossa maldade. Então, eu vejo muito crente colocando a culpa no Satanás. Ah, porque nós somos crentes, nós somos evangélicos, nós pecamos, nós fazemos isso porque a carne é fraca, porque isso, a gente somos pecadores, Deus sabe dessas coisas, Deus vai nos perdoar, porque a carne é fraca, porque foi o Satanás que nos usou, foi o diabo. Então, foi o diabo que me usou, então o culpado é ele, né? O culpado é ele, não sou eu. Então, muitas vezes a gente fica, por a gente não saber que a gente somos animal, porque a Bíblia diz que o animal, o diabo, o Satanás, está fora da gente e não está dentro da gente. E por isso que a gente tende mais de culpar uma figura de um Satanás, que a gente não sabe nem o que é, né? A gente só apenas não sabe nem se realmente existe. Porque se você for para pensar, são os seres humanos que destroem os outros seres humanos, né? Então, você vai ver que a gente fica, os evangélicos, eles não culpam a si mesmo por ter feito alguma coisa, caído em pecado, ou por ter feito uma coisa da carne, que ele diz que foi da carne, não foi do espírito, foi o Satanás, foi o diabo que caiu em tentação. Eles não culpam a si mesmos, mas ele culpa o Satanás, porque isso que eles fazem, a hipocrisia, é você culpar o outro que você não sabe se existe e que você não vê, mas ele não culpa ele mesmo por ele ter tomado aquela atitude ou feito algo que a sua própria religião é contra. Ele culpa o outro. Tá conversando com 2 colegas meus, que eles são do Candomblé. Eu tava conversando com eles e ele falou pra mim, eu falei pra ele que as religiões do cristianismo tem um pouco de preconceito com o Candomblé. Aí ele falou, eu falei pra ele que eles olham o Candomblé, como outras religiões, como de Satanás e diabo. E ele falou, eles têm, na verdade nós mesmos que temos o Satanás e o diabo dentro da gente, eles também têm. Só que eles gostam de culpar outro, culpar alguém que ele não vê, que tentou ele, diz que tentou ele, né? Mas não culpa eles mesmos por ter feito alguma coisa, ou pecado, ficado com discriminação, desrespeito, né? Perseguindo. Então, é isso, né? E ele quer culpar outro, mas faz as coisas que é contra, que eles falam que é o diabo, que
que tá, o diabo tá amando, o diabo tá gostando, o diabo, ele gosta dessas coisas, gosta de festinha, gosta de beber cachaça, gosta de fazer isso, gosta de brigar, gosta disso, gosta daquilo. Só que ele não culpa ele mesmo por ter fazendo essas coisas. Ele não culpa ele mesmo por gostar e fazer esse tipo de coisa. Mas ele, como se o diabo pegasse, entrasse dentro deles, né? A hora que quisesse e usasse ele para fazer esse tipo de coisa, sabe? Sendo que nós temos esse poder de fazer essas coisas, e ele diz que é o diabo que entra dentro da gente para poder fazer esse tipo de coisa, e culpa o diabo por isso, mas não culpa ele mesmo, porque eu não entendo, sabe? A gente realmente não entende, porque não é nem o diabo nem o Satanás. São figuras, são apenas nomes, né, que o cristianismo criou para poder pôr medo nas pessoas, as pessoas ficarem com medo de ir pro inferno, com medo de ir pro inferno, com medo disso, com medo daquilo. E por isso que foi criado o diabo e Satanás. Mas esse diabo e Satanás foi criado só apenas por cristianismo, com uma figura que estivesse fora. Mas a verdade é que esse animal, esse diabo, esse Satanás está dentro da gente. E a gente não sabe ver e não sabe aceitar isso. Não sabe aceitar isso. Porque a gente tende de quê? De culpar o outro do que culpar a gente mesmo. Por nossas decisões. Por nós ser quem nós somos. E quem nós nascemos. E por isso que muitos vão para a religião, tende a entrar em uma religião, entrar em alguma coisa para poder mudar aquelas vontades, aquelas atitudes, porque ele não aceita o animal que ele nasceu, e por isso que ele precisa da religião, e por isso que a religião foi criada, para isso, para as pessoas se prenderem das coisas do mundo, para ter uma vidinha, digamos que perfeita, uma vidinha santa, só apenas para passar uma imagem, porque ninguém consegue ser santo nesse mundo, por mais que, mesmo de tudo, sabe? Mesmo você não participando de religião alguma, você nunca vai ser santo, você nunca vai ser melhor do que ninguém. Então, o animal que nós seres humanos somos o animal, temos o próprio diabo dentro da gente. E eu vou falar mais, ainda digo mais. A gente devemos culpar mais nós mesmos do que culpar o outro. Não é nem outro ser humano, não. E nem culpa, porque a gente não culpa nem o diabo. Ou a gente não culpa nem outro ser humano, às vezes. A gente nem culpa o outro diabo. A gente culpa mais o Satanás, porque as igrejas, vocês veem que vai culpar mais o Satanás e o diabo. Eles gostam de culpar o diabo, se ele não é feliz na vida dele, ele fala que foi o diabo que não tá deixando ele ser feliz. Sabe? Fica falando que o diabo que não tá deixando ele ser feliz, sendo que é ele mesmo que não quer ser feliz. Ele mesmo tem o poder da felicidade dele, mas ele coloca a culpa em alguém que não é feliz, em um ser que é o diabo, para não culpar ele mesmo por não ser feliz. Somente isso. Então, a religião ela faz com que a gente não veja isso da gente. Por mais que o ser humano seja muito inteligente, seja um ser humano que seja inteligente, mas a gente também temos o animal, um pouquinho do animal que a gente tem dentro da gente. E a gente não devemos não aceitar isso, tentar mudar isso, indo para religião nenhuma, porque não vai mudar. Não vai mudar mesmo. Não vai mudar. Você só apenas vai se prender do animal que você é, mas você nunca vai deixar de ser animal. Né? É isso que eu quero passar para vocês.
E eu quero que você raciocine mais sobre isso, porque o que eu tô falando aqui é sério, não é brincadeira. Não é pra discriminar você, dizer que você é o diabo, Satanás, não. Isso aí foi uma figura que foi criada pelo cristianismo só apenas para ter as pessoas ficarem com medo e com discriminação, né? Dizer que é um elogio, minha gente, isso, sabe? É um elogio. Digo que é um elogio isso porque a gente é um animal e a gente quer ser chamado de anjinho pra quê? Se a gente não é, porque a gente... Você vê o nosso Brasil, o nosso mundo como tá. Não foi o diabo que tá tomando conta do Brasil. Não, o diabo não, Satanás. Somos nós, seres humanos, que nós estamos acabando com o nosso Brasil, acabando com tudo. Nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo. Não é o Satanás, o diabo, não, porque são figuras, são nomes que foram criados pelo cristianismo. Uma interpretação do povo antigo lá da Roma, de Roma, né, do catolicismo. Ele via aquelas pessoas em guerra, porque Israel era um lugar de guerra. É lugar de guerra até hoje, tem guerra lá, sabe? É um país que era para ser mais de paz, é um país que tem mais guerra. E por isso que o pensamento daquele pessoal daquela época foi dizer que era uma figura, como o diabo de vermelho, de chifre, que estava usando aquelas pessoas para ter guerra, para poder fazer o que é contra, fazer as coisas mal, digamos mal, né? Fazer tudo que é tristeza com o outro, acabar com outro ser humano. Então, por isso que foi interpretado isso. Mas, na verdade, não era nem a figura que estava usando essas pessoas. Eram elas mesmas que eram os próprios demônios. Que estavam dentro dela. E elas estão fazendo aquilo ali. E ela é responsável por tudo o que está acontecendo e por tudo que vai acontecer. É isso. Agora é isso. Espero que tenham refletido um pouco. Abra a mente de vocês. Eu falei pra vocês que era pra vocês separar a religião do sistema. Enfim, de tudo. Tá bom? E até o próximo vídeo e tchau. E eu peço que você compartilhe esse vídeo para todos conhecer o nosso canal. Tá bom? Até o próximo vídeo.